Meus queridos, eu quero pedir a você que abra sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Domingo passado, nós iniciamos uma série sobre as parábolas de Jesus. Pregamos num texto de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16. E hoje nós estaremos dando continuidade dessa feita em Mateus 7. Eu queria que você pudesse acompanhar a leitura do verso 24 ao verso 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por podermos abrir a Tua palavra mais uma vez, e podermos, ó Deus, meditar no Teu desejo para as nossas vidas. Desejo esse que é divino, desejo esse que é real, alcançável em Cristo Jesus. Nós queremos pedir que o Espírito Santo que inspirou essa palavra ministre aos nossos corações, nos transforme, nos molde à imagem do Teu Filho. Nós pedimos isso para a Tua glória, pedimos isso para o nosso benefício. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a segunda mensagem, como disse, desse primeiro bloco. Vou dividir essas parábolas em duas partes, provavelmente agora 11 mensagens. Essa é a segunda, faltam 9, então, e depois no ano que vem continuarei para que eu possa terminar as parábolas de Mateus. No entanto, você deve estar se perguntando: pastor, aqui não aparece o nome parábola. Não tem isso aqui, essa expressão. A expressão parábola não aparece de fato na tradução nem no texto grego, mas é indiscutível que isso aqui seja uma parábola por causa da comparação que Jesus faz. Geralmente as parábolas são comparadas como um símile ampliado, é uma semelhança de algo, uma verdade espiritual sendo comparada com algo real, e você amplia um pouco essa comparação. E Jesus está usando uma expressão aqui que mostra isso. Jesus está dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então Jesus está fazendo uma comparação, uma semelhança entre a verdade espiritual que ele quer ensinar e um homem que tem a prudência, tem cautela, tem uma capacidade de planejar as coisas de forma correta. Um homem correto, íntegro, seguro. E também ele usa no versículo 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compara-o-ei ao homem insensato. Ou seja, mais uma vez essa expressão, isso é uma confirmação de que com certeza essa aqui é uma parábola, embora não apareça essa expressão no texto. Dito isto, eu queria olhar com vocês o que é que Jesus está ensinando aqui. Antes de nós extrairmos verdades, é bom que entendamos um pouco esse contexto que Jesus está aqui citando. Jesus está encerrando o sermão da montanha, certo? Que iniciou no capítulo 5, vocês podem observar isso, certo?
Mateus capítulo 5 começa com as bem-aventuranças, e esse sermão se estende até o capítulo 7, onde é a conclusão desse sermão. Jesus está pregando para os seus discípulos e para as multidões que estão ali, e ele termina essa parte da sua homilia, do seu discurso, da sua pregação, com essa parábola. E ele faz o uso aqui de uma figura muito comum, tanto para aquela época, como para a nossa época. Quem aqui nunca viu alguém construir uma casa? Construção tem por todo lado da nossa cidade. No seu bairro com certeza tem alguma construção. Você com certeza já viu. Com certeza você já entrou em alguma construção para ver de perto como é aquele processo. E Jesus estava falando aqui, certo, do valor que deve se dar a uma boa estrutura quando você vai empreender numa construção de um determinado imóvel. A base daquela casa deve ser algo importante. E a maioria de nós já ouviu uma história chamada Os Três Porquinhos, né, que ilustra muito bem isso aí. Quem nunca ouviu essa historinha, né? Dos Três Porquinhos. Nessa geração de Pokémon, talvez muita gente não ouviu. Então eu vou contar a historinha para você, né? As boas historinhas ficaram no passado, né? Aqueles três porquinhos que são irmãos, eles vão fazer uma construção. De repente um vai e constrói nas pressas para terminar a sua casa. Ele constrói a primeira casa de quê? Quem que lembra? Palha. Olha só, todo mundo, inclusive a geração Pokémon, sabe. De palha, muito bem. Então eu te concluí errado, né? Constrói de palha. E vai brincar, né? E o irmãozinho dele vai e constrói uma casa também de quê? Madeira. E também vai lá pegar a bolinha dele, né? Brincar, pular lá na laminha, tudinho, fazer aquela coisa que porquinho faz, né? Aí, e o terceiro tá lá trabalhando, né? Duro, tudinho. Ele constrói a casa de quê? Tijolos, e ele tem que fazer base, ele tem que cavar, tem que fazer paredes seguras, um teto seguro. E ele tá lá investindo tempo na construção, enquanto os outros, né, terminaram de forma simplória suas habitações, estão ali agora fazendo o quê? Brincando, se divertindo. Quer que vem? Qual é o personagem, né, o antagonista da história? O lobo, né? Chega lá o lobo e diz assim: olha, eu vou destruir a casinha de vocês com o sopro, né? Ele vai soprar e vai destruir. Aí ele vai lá, tenta contra a primeira casa, enche os seus pulmões e sopra. O que é que acontece com a casinha? Cai. Aí o porquinho da casinha, né, vai para casa do irmãozinho dele, né, na de madeira. Aí chega lá, o lobo vai, enche novamente seus pulmões, sopra. O que é que acontece com a casa? E aí o que é que os dois fazem? Vão bater na casa de quem? Do que construiu com tijolos, que fez uma base, que cavou, que investiu mais tempo, que não pôde parar para brincar. E aí o lobo bate lá, sopra, o pulmão dele sai pela boca, né, no final, praticamente, e ele não consegue destruir a sua casa. Aqueles porcos estão seguros agora, porque estão numa casa que foi bem projetada e bem planejada. É mais ou menos isso que Jesus está ensinando. Só que esses princípios que Jesus está ensinando aqui, certo? É um princípio onde eu gostaria muito que você prestasse atenção no Sermão da Montanha. Jesus está revelando aqui verdades sobre o reino. Jesus está revelando aqui verdades sobre aqueles que herdarão a vida eterna. Jesus está falando sobre os bem-aventurados. Jesus depois está falando, se você for observar, sobre tesouros no céu. Jesus está falando como enfrentar os cuidados e as preocupações dessa vida. Jesus acabou de dizer também que você não pode servir a dois senhores, a Deus e ao mundo, ou a Mamon, as riquezas, como aparece. Depois Jesus falou sobre o juízo temerário, né? Jesus depois fala sobre a oração. Jesus está fazendo um discurso, ensinando verdades espirituais, verdades sobre o reino de Deus, verdades que nunca talvez foram ditas com tamanha autoridade. A prova é que no final do discurso há um parênteses aqui, uma conclusão do evangelista que diz, no verso 28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Por quê?
porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Veja então que esse ensino é muito profundo, impactou os ouvintes, é uma verdade eterna. Só que eu não esqueci, deixei por último, e Jesus também deixa por último. Jesus também falou dos falsos profetas. E é nesse contexto que a parábola dos dois fundamentos, vou chamá-la assim, né? A parábola dos dois fundamentos, a rocha ou da areia, ou a parábola dos dois construtores, do sábio e do insensato. Essa parábola foi contada justamente nesse contexto. Veja que a partir do verso 15, Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Qual é a característica dos falsos profetas? Eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos, devoradores. Jesus está dizendo, cuidado com eles. Eles têm uma determinada aparência, mas a essência deles é diferente. Eles não são o que aparentam ser. E aí no verso 16, ele diz o seguinte: como é que nós conheceremos esses falsos profetas? Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Um falso profeta, embora pareça ser crente, ele vai ensinar o erro, a mentira, e vai agir de forma pecaminosa. Como também, mais à frente, Jesus mostra o seguinte: que seguir a ele não é apenas ter um discurso correto. Tem muita gente que, se você for entrevistar ou conversar, rapaz, isso é um crente. Veja só como ele tem os versículos decorados. Veja só como ele entendeu a Trindade. Veja só como essa pessoa entendeu o plano de salvação. Jesus diz aqui que ser um discípulo dele não é ter um discurso correto somente. Veja o que é que ele diz. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus está falando de eternidade. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja o que é que vai acontecer. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja, o pessoal tem uma teologia correta. Eles têm uma prática até parecida com a dos crentes. Mas veja o que é que Jesus vai dizer para eles. Verso 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Aí o que é que ele diz aqui no final? Essa frase me chama muita atenção. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo, vocês sabem, né, expulsar demônios, vocês sabem anunciar o evangelho, mas vocês praticam iniquidade, vocês são ímpios. Então Jesus conta essa parábola nesse contexto. Jesus está querendo mostrar que existem dois fundamentos. Como também Jesus vai mostrar que existem dois grupos de pessoas. Perceba, ele separa em dois, não em 3, 4, 5 fundamentos, mas existem apenas dois. Existe aquele que é fundamentado na rocha, e existe aquele que é fundamentado na areia. Geralmente Jesus divide as coisas sempre em dois. Se você for olhar Mateus 25, quando Jesus fala sobre a vinda dele, ele diz que quando ele vier, quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele vai dividir a humanidade em dois também: ovelhas e aqueles que são os bodes. Sempre é uma divisão de dois. E Jesus está mostrando aqui aqueles que são realmente discípulos e que herdarão o reino, e aqueles que não são discípulos, e até aqueles que pensam que são discípulos e não são, que estarão fora do reino. Por isso essa parábola se reveste de uma grande importância para mim e para você. Ela fala da eternidade. Nós muitas vezes não estamos atentos a essas verdades do texto, mas ela fala da eternidade, e por isso ela deve ser estudada, certo, com atenção. Primeira coisa,
Vamos olhar agora a parábola. Eu queria que você olhasse no verso 24 e no verso 26. Jesus apresenta que dois construtores têm dois projetos diferentes. Jesus está mostrando aqui dois homens que estão fazendo o mesmo empreendimento. Eles estão construindo o quê? Uma casa. Todos os dois. Veja, o verso 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, e as pratica, assemelha-lo-ei a um homem prudente que edificou o quê? Sua casa. Veja o verso 26, certo? Da metade diante. Quando ele diz que aquele que não ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa. Todos os dois estão edificando a mesma coisa, casa. Todos eles estão buscando fazer o mesmo projeto. Só que a grande diferença é que esses dois construtores, eles estão agora fazendo empreendimentos em locais diferentes. Na época de Jesus, naquela região, certo, onde ele estava, há um período de estio que muitas vezes é prolongado, na popular seca, né? Ou a crise hídrica, como acontece em algumas regiões do país que não gostam da palavra seca. Então, quando para de chover por muito tempo, acontece que muitos rios vão secando, e o leito do rio, que é por onde o curso do rio é traçado, ele fica tão seco que você pode ali também construir uma casa. E algumas pessoas faziam isso. Só que as casas eram construídas com barro seco, com madeira e palha. Não era uma casa segura. Uma pessoa pode roubar uma casa naquela época de Jesus fazendo um buraquinho na casa. O cara fazer um buraquinho na sua casa, ele vai ter que bater bastante, né? Com bastante força, pegar uma marreta lá. Não, se você fizer um investimento meio que simples, você consegue entrar dentro da casa do vizinho sem muito esforço. É fácil. E outras pessoas, né, naquela época, faziam justamente casas ali, porque é mais fácil. Você não precisava cavar para encontrar a rocha, para encontrar um local firme, que no leito do rio dificilmente você vai encontrar. Você iria lá, colocaria lá as madeiras, um barro ressecado, tudinho, fazia tipo uma casinha de sapê, certo? E pronto, está lá pronta a casa, e aí ele pode viver a vida dele. Só que o prudente, ele não faz isso. Ele pensa a longo prazo. Ele sabe. Ele pensa, peraí, um dia esse rio vai encher de volta. Quando esse rio encher de volta, e ele começar a crescer, vieram os ventos, e o clima naquela região mudava repentinamente, vai acontecer o seguinte, vai vir chuva, e a minha casinha vai cair. E eu vou virar sem teto. Vou participar do quê? Do movimento aí, sei lá, não tem um movimento sem teto, não tem? Tem, né? Pronto. Vou participar desse movimento, do sem teto agora. O prudente, ele pensa, não, eu não quero participar desse grupo. Ele pensa a longo prazo. E aí ele vai e constrói a sua casa sobre a rocha. É interessante, nessa parábola de Jesus, a casa indica uma coisa muito importante. Eu queria que você prestasse atenção. Edificar a casa aqui é o estilo de vida que você vai construir. É a sua própria vida. Veja, Jesus faz uma comparação. Aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. E aqueles que escutam as minhas palavras e não as pratica. Eu vou comparar um homem que construiu a sua casa. Veja, a construção da casa é, na verdade, o estilo de vida que você adota. Ouvir ou não ouvir, ouvir e guardar e ouvir e não guardar é um estilo de vida diferente do outro. Pode até parecer semelhante. Talvez você venha aqui à igreja, escuta a mensagem, certo? Você achou a mensagem legal, certo? Você até se emociona, sobre aquele arrepio assim na coluna, os cabelos do braço se arrepiam todinho, e você sai e logo você não pratica nada disso. Jesus está dizendo, você está construindo sua casa, você está construindo sua vida, você está fundamentando a sua existência em algo sem solidez, sem segurança, em algo perigoso.
E meus irmãos, o insensato faz a sua casa justamente ali. E o que é o solo? Certo? Solo são as palavras de Jesus. Jesus assim, aquele que ouve e pratica, eu vou comparar um homem que edifica sobre a rocha. Se você está fundamentado nas palavras de Cristo, você tem solo fértil. Mas que palavras são essas? São as palavras que ele acabou de citar em Mateus 5, 6 e 7, e toda a palavra que ele revelou. Ou seja, se sua vida está fundamentada nas Escrituras, no Evangelho, na pessoa de Cristo, você está seguro. Se não, sua vida é algo incerto, vulnerável, passageiro e frágil. Cuidado. Como você trata essa palavra que você ouve? Como é que você trata a mensagem que você escuta aqui dominicalmente, domingo após domingo? Como você trata os ensinamentos e as exortações que você recebe da sua liderança? Como você trata quando você lê a sua Bíblia na sua devocional, se é que ainda fazemos devocionais? Como é que você trata quando você olha para um texto bíblico e entende claramente que Deus pede uma postura de vida diferente de você, e você, ao fechar a Bíblia, o que é que você faz? Como é que você trata quando existe um conflito entre o que Deus diz e o que você quer? Quando Deus diz, faça assim, mas isso vai ser custoso, vai demorar tempo, isso vai exigir renúncia. Eu prefiro fazer dessa outra forma. Eu vou só ouvi-las. Eu só vou ouvir essas palavras, não vou praticá-las. Jesus está mostrando que o fundamento se encontra nele. Ele é a pedra, ele é a rocha sobre quem nós devemos edificar as nossas vidas. Veja o que é que os apóstolos disseram. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 6. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 6. Pedro diz assim: por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Veja que ele está mostrando, aqui é uma referência a Cristo. Ele está mostrando que Cristo é a pedra angular, a pedra que vai dar a medida para que todo edifício seja construído. É a partir dela, ele é o fundamento. Veja o que é que o apóstolo Paulo escreveu, certo? Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 10 e 11. Ele diz assim, 1 Coríntios 3, 10, 11: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Ele é o fundamento sobre o qual nós devemos edificar as nossas vidas. Jesus está mostrando aqui que uma vida simplesmente, vamos dizer aqui, aquela vida que recebe o Evangelho com alegria, mas não pratica. Aquele ouvinte simpatizante do Evangelho, aquele amigo, ou aquele que pode até ser membro da igreja e ser um membro omisso, negligente. Deixa eu dizer para você, meu querido, Jesus está dizendo: você não está fundamentado nele. Essas palavras de Jesus devem nos levar a algumas reflexões. Você tem certeza que sua vida está fundamentada em Jesus? Primeira coisa que eu queria perguntar para você, e principalmente para os crentes da nossa igreja: sua vida está fundamentada em Jesus? Se sim, sua resposta é positiva. Vamos deixar agora o emocionalismo. Qual é a evidência disso?
Porque Jesus mostrou que não é somente ouvir e acreditar na mensagem. Acreditar no sentido de achar que ela é certa. Mas é ouvir, entender que ela é correta e praticá-la. Você vive realmente a palavra de Deus? A sua vida expressa maturidade em Cristo? Se você fosse fazer um gráfico do desenvolvimento da sua vida espiritual, do seu progresso, como é que você desenharia? Seria uma linha ascendente? Ou você estaria numa linha, certo, descendente para baixo? Será que você está progredindo na sua vida espiritual? Ou você está regredindo nela? Ou você está estagnado nela? Deixa eu dizer uma coisa para você. A vida cristã é uma vida de progresso. O que você acha da vida cristã? É algo que nós vivemos aqui no domingo de manhã, na hora do culto, e quando nós saímos, bye bye até domingo que vem? Você lembra da mensagem do domingo passado? E você tentou aplicar ela na sua vida durante essa semana? Qual foi o princípio que você aprendeu? Ah, pastor, já li a Bíblia toda. Eu também, meu irmão. Eu já li a Bíblia toda e continuo lendo. E não é soberba. Talvez eu seja aquele aqui que leio mais sobre a Bíblia do que vocês. E eu, dominicalmente, quando eu estou ouvindo, quando eu não estou pregando, estou ouvindo, eu tenho que... Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aplique na minha vida? Nenhum texto que você vai pregar aqui, se eu estiver sentado, é novo para mim. Pelo contrário, pode ter certeza, já li ele mais de uma vez. Várias e várias, talvez dezenas de vezes. Mas qual é o princípio que eu devo aplicar na minha vida? A palavra não é somente para ser ouvida com esses ouvidos carnais, mas que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos. Por isso que Jesus muitas vezes disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma verdade espiritual. E nem todos que recebem por meio desses ouvidos carnais, físicos, necessariamente estão ouvindo com seus ouvidos espirituais. Lembremos-nos da palavra de Jesus. Cuidado com o seu estilo de vida. Ele falou aqui em Mateus 7. Cuidado com o seu estilo de vida. Eu estou parafraseando Jesus. Cuidado com o seu estilo de vida. Porque o estilo de vida que você tem mostra o solo em que você está construindo. Não adianta você vir para mim e dizer: pastor, olha, eu sou um crente, sabe? Eu sou super espiritual, eu sou aquela pessoa que tem um sonho, revelações, sabe? Deus fala comigo e a tua vida é distante dessa confissão. A tua vida é distante de Jesus. Quando eu olho para a sua vida, eu não vejo Jesus, mas você me diz que tem experiências com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na autoridade de Jesus, eu tenho que dizer a você: cuidado, naquele dia ele pode dizer para você: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Você não pode ter a mensagem do Santo Evangelho na boca e esse Evangelho santo do seu coração. Veja o que é que Tiago disse. Tiago capítulo 1, verso 22 a 25. Tiago diz assim: e sede cumpridores da palavra. Tiago está dizendo: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Por que, meus irmãos? Eu acho tremendo como ele diz. Pronto, está aqui projetado. Sabe por quê? Porque se você é somente um ouvinte da palavra e não é um cumpridor dela, Jesus está dizendo, por meio do autor inspirado, que você está enganando a você mesmo com falsos discursos. Você está se enganando. Quem está sendo prejudicado é você. Isso é uma vida falsa. Não passa no teste de autenticidade. Jesus, falando por meio do autor, diz: e não sede cumpridores, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte
da palavra e não cumpridor é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo esquece de como era. Ele não lembra mais nem como é o seu rosto, ele é esquecido. Ele não sabe nem quem ele é, ele não lembra. E aí ele continua dizendo: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Você é cumpridor da palavra? Ou você é um ouvinte, certo? Como ele diz aqui, esquecidiço. Aquele ouvinte que se esquece, que ouve aqui, vai para casa, quando chega em casa não consegue fazer a ponte com a vida real. Ou está ouvindo aqui, está dizendo, é verdade. Mas parece que é verdade para todo mundo, menos para você. Na sua vida não encaixa, não entra. Segunda coisa que Jesus nos ensina, verso 25 e verso 27 de Mateus. Os dois fundamentos, né, um dia vão ser testados. Aqui é o diferencial. Eles vão ser testados e a validez da base vai ser comprovada ou não. Jesus mostra que vão vir sobre ambas as casas chuva, ventos, certo? Vão ver intempéries. Isso aqui provavelmente é uma referência às tribulações, aos problemas que irão vir, às dificuldades, aos imprevistos, certo? Aqueles problemas que muitas vezes assolam nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos casamentos, nos nossos relacionamentos interpessoais, crise financeira, perda de ente querido, todo tipo de tribulação que você imagine. Eu estou dizendo, vai vir uma provação sobre a sua casa. Ou seja, vai vir uma provação sobre a sua vida. E não somente sobre a sua, mas também sobre a daquele outro que está edificando num fundamento diferente do seu. Vai vir provação sobre ambos. Mas Jesus está dizendo o seguinte: que aquele que edifica sobre a rocha, ou seja, aquele que está fundamentado em Cristo, esse se encontrará firme na palavra e na comunhão com Deus. Meus irmãos, é lamentável ver como muitas vezes nós queremos fugir da tribulação com os recursos do mundo. Nós queremos fugir da tribulação como se fôssemos ímpios. Isso é pecado. Nós devemos enfrentá-las como discípulos de Cristo, de acordo com a sua palavra, com aquilo que Ele diz. E não espere que o mundo bata nas suas costas e diga, você está certo. Pelo contrário, o mundo vai dizer, você é louco. Porque a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O salmista disse, no Salmo 46, verso 1 e 2, ele mostra a fortaleza que nós podemos encontrar em meio às adversidades da vida na pessoa de Deus. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há uma fé firme, inabalável, constante, porque ele está fundamentado em Cristo. Cristo será aquele que o fortalecerá em meio às suas dificuldades. No entanto, o insensato, ele também vai passar pela prova. Na verdade, ele passa pelas mesmas provas que nós passamos. Não pense que o ímpio sofre menos. Pelo contrário, ele enfrenta os problemas de forma diferente de nós. Ou deveria, pelo menos, né?
Jesus está dizendo aqui que o insensato, ele não tem segurança. Quando vier a adversidade sobre a sua vida, ele não está fundamentado em Cristo, ele não está fundamentado na palavra. E o que é que vai acontecer com ele? No lugar de permanecer firme como o prudente, como aquele que edifica a sua vida em Cristo e na palavra de Cristo, ele, diferentemente, vai cair agora. O insensato cai. O prudente, o que edificou em Cristo, ele permanece. Mas Jesus está dizendo, o insensato, aquele que fundamentou em outro fundamento, diz aqui que desceu chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Queridos, eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Quando Jesus fala das adversidades que nos virão, eu falei de quê? Problemas familiares, eu falei de problemas financeiros, eu falei até sobre morte. Mas esse não é o grande problema que vai vir sobre nós. Ou o grande desafio que teremos que enfrentar. A Bíblia fala que todos nós iremos comparecer diante de Deus. Eu pergunto, se você for comparecer diante de Deus agora, seu fundamento vai estar firme? Ou grande vai ser a sua ruína? Perceba, essa não é uma parábola de Jesus para explicar como é que a gente enfrenta problema nessa vida somente. Essa é uma parábola que nos dá certeza da eternidade ou não. Porque Jesus no verso, no verso 22, disse o seguinte: muitos me dirão quando? Naquele dia. Essa expressão naquele dia, geralmente, certo? É uma expressão que se refere ao juízo. Ao dia onde nós iremos comparecer diante de Deus. E todos nós teremos que prestar, certo, contas diante de Deus. Todos nós compareceremos diante dele. Naquele dia, no dia onde nós nos apresentaremos diante dele, ele vai olhar e vai perguntar: qual é o seu fundamento? É isso que ele quer saber. Então, para nós, o juízo não é motivo de temor. Para aqueles que se fundamentam na palavra, o juízo não traz medo. Será que se eu for comparecer agora eu vou para o inferno? Bem, se você pensa assim, provavelmente você não tem convicção do seu fundamento. Ou da validez dele. Porque o fundamento que é Cristo nos mantém seguro até naquele dia. Naquele dia Deus vai olhar para mim e não vai dizer: Anselmo, você foi um cara legalzinho. Você teve aqueles pecados, né? Aqueles pecados cabeludos que só eu e você sabemos. Não é verdade? Mas no final das contas, no frigir dos ovos, botando na balança, dá para você entrar. Seu fundamento foi bom. Não. Ele vai dizer: Anselmo, tu merecia estar ali, no inferno. Mas um dia você morreu e fundamentou sua vida em Cristo. E a partir desse dia, Cristo foi o fundamento sobre o qual você guiou todo o seu viver. Por causa de Cristo, você pode entrar. Por isso que esse dia, o dia do juízo, não me traz medo. Não me traz pavor. Pelo contrário, deve trazer desejo no meu coração. Senhor, quando é que eu vou comparecer nesse dia? Quando é que o Senhor vai me chamar? Quando é que o Senhor vai vir para encerrar essa história? Quando é que nós vamos estar na sua presença para recebermos todas as promessas que nos faltam e que são certas, porque Cristo, nosso fundamento, conquistou para nós. Já aqueles que fundamentam sobre a areia, grande será a sua ruína naquele dia. Porque Jesus vai dizer para eles, deixa eu atualizar aqui o texto talvez. Muitos me dirão daquele dia: Senhor, Senhor, eu fui todo domingo para a igreja. Senhor, Senhor, eu investi na campanha missionária. Senhor, Senhor, eu até falei de Jesus para o meu vizinho.
Senhor, Senhor, a gente até ia para a reunião de oração de 5 em 5 meses, que era toda semana. Então Jesus vai olhar para você. Senhor, eu tenho até o termo de membresia, eu assinei lá na frente, o pastor até orou por mim. Eu sou membro da igreja comunitária das Acácias, que as pessoas geralmente chamam de Acerta, né? Eu sou membro dessa igreja. Mas se o seu fundamento não está em Cristo, deixa eu dizer uma coisa para você. Prepare-se para ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Você não tem um fundamento. Você não tem fundamento para entrar na eternidade. Meus queridos, quero tirar algumas implicações para a nossa vida. Primeira é que uma vida de ouvir a palavra e não praticar implica insensatez. E essa vida não é aceita diante de Deus. O discurso que não bate com a prática é apresentado como uma característica do ímpio e não do crente. Discurso diferente da prática é vida de ímpio e não de crente. Construir a vida sobre a areia, longe da prática da palavra de Deus, parece algo fácil e tentador. Sabe por quê? A gente constrói a vida do jeitinho da gente. E sabe o que é que você é? Depois da queda de Adão, orgulhoso e soberbo. Eu também. Você pode entrar na fila depois de mim, que eu sou o primeiro. E nosso coração sempre vai tentar tomar as rédeas. Sempre vai tentar ser o senhor do seu destino. Sempre vai tentar ser aquele que prevalece. É tentador construir sobre a areia. É mais fácil, é igual a história dos porquinhos, né? Dá tempo até de brincar, bater a bolinha. O outro gastou mais tempo. No entanto, meus irmãos, o fim é trágico. E não há mais volta. No dia do juízo, não tem como você apresentar: Senhor, deixa eu tentar agora, me dá mais uma chance, mais um fundamento. Não. Ou você constrói agora, no dia da salvação que é hoje, ou quando você comparecer diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Senhor, eu fiquei surpreso. Não seja tomado dessa surpresa. Eu quero livrar você dessa surpresa, dessa frustração, vamos assim dizer. Eu quero trazer você à realidade. O fim será trágico se você não fundamenta em Cristo. A forma como nós vivemos agora sinaliza o que nós vamos esperar no futuro. E qual vai ser o resultado diante das provações dessa vida e diante do juízo final. Como você vive aqui agora determina, influencia ou aponta para como você vai colher lá na frente. Por isso que eu nunca esqueço de uma expressão que eu vi: o crente vive aqui como se estivesse lá. O crente vive como se já estivesse na plenitude do reino. O crente vive como se estivesse no céu. Embora sabendo que vamos pecar, eu não estou aqui advogando perfeição, porque eu seria o primeiro reprovado nesse requisito, porque não sou perfeito. Eu estou falando de santificação progressiva, parecer a cada dia mais com Cristo. Estou falando disso. É progredir no processo de ser formado à imagem e semelhança de Jesus. Meus queridos, então, a forma como nós vivemos aponta para o nosso destino eterno. Então não adianta você vir: pastor, mas eu já sou membro da igreja. Deixa eu dizer uma coisa: talvez se Cristo voltasse hoje, teríamos muitas surpresas. Se Cristo viesse arrebatar a sua igreja hoje, talvez muitos ficariam surpreendidos. Cadê fulano, hein? Não está assumindo com a gente. Mas pastor, era membro da igreja. Membresia não garante que o seu fundamento é Cristo. Deveria ser um sinalizador, mas não é garantia. Mas também, meus irmãos, eu não queria
trazer medo e temor sobre vocês, mas eu queria apresentar também a esperança bíblica de que Cristo hoje se apresenta como aquele sobre quem você pode construir seguramente sua vida daqui para frente. Se você até então tem fundamentado sua vida na areia, se você talvez é membro da igreja e diz: Senhor, o que eu estou fazendo? Deixa eu dizer para você, o fundamento está aqui. Cristo, através da sua palavra, se apresenta como aquele que está disponível. Não falta espaço, não há superlotação nessa rocha. Você pode edificar nela hoje a sua vida, tendo certeza de que na eternidade esse fundamento será a sua garantia segura. Meus irmãos, agora isso tem um custo. Necessário que entendamos que fundamentar em Cristo indica a morte de nós mesmos. Discipulado é morte, discipulado é cruz. É deixar pecado, é abandonar a iniquidade, é ser formado à imagem daquele que é santo, puro e verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Redentor. Queria que você pudesse fazer o seguinte: queria que nossas mensagens fossem práticas, e é assim que a Bíblia tem que ser prática. Faça o seguinte desafio: pegue uma folha de papel e comece a ver os seus hábitos. O que é que você faz? Como você viveu esse dia? Faça um diário. E depois de uma semana, leia esse diário. E veja como Deus pede na sua palavra que você viva a sua vida. Ou como você deveria ter vivido aquelas situações que você vivenciou na semana passada. Se sua prática estiver de acordo com a palavra, eu quero dizer para você, teu fundamento é firme e seguro. Você está em Cristo. Mas se há uma dissonância gritante, se o seu estilo de viver diário é distante da palavra, deixa eu dizer uma coisa para você: Cristo, Ele pode mudar a sua realidade, mas do jeito que está, sua vida é insegura e seu destino não está garantido com Ele. Possa você dizer que é crente ou não, Cristo permitirá a entrada naquele dia dos que fundamentam sua vida nele. E é isso que você deve fazer. Então, se você quer testar a sua vida, não teste pela sua subjetividade. Pastor, eu acho que eu vivo de acordo com o Evangelho. Mas por que você acha? Por que tanta incerteza? Se Deus nos dá uma forma segura na sua palavra de sabermos se vivemos ou não de acordo com sua palavra. Curvemos nossa cabeça, meus irmãos, e oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de podermos refletir sobre esses fundamentos, esses construtores. Essa parábola, Senhor, nos fala do céu quando fundamentamos em Cristo. Essa parábola fala do inferno quando vidas estão fundamentadas na areia. Essa parábola fala também do agora, da forma como nós vivemos. E eu quero pedir, Senhor, que essa igreja, essa comunidade de fé, seja marcada, Deus, pela confrontação da Tua palavra. E homens e mulheres edifiquem suas vidas na rocha que é Cristo. E se há alguém, Senhor, inclusive algum membro, que ainda não edifica a sua vida em Cristo, que o Senhor traga o arrependimento, porque só o Senhor pode conceder o arrependimento. Que o Senhor convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo incomode e que ele seja, ó Deus, transformado para que ele possa edificar a sua casa, a sua vida, o seu viver sobre a rocha que é Jesus. Mas queremos pedir também, Senhor, que nesse processo de construção de nossas vidas, até mesmo nós que já edificamos sobre a rocha, ó Deus, que essa palavra, ela não seja obsoleta, não seja uma palavra antiquada, não seja uma palavra dura para nós, mas seja o desejo do nosso coração, seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, seja o fundamento pelo qual vivemos, pensamos, falamos, sentimos, agimos, Senhor. Que a Tua palavra domine o nosso coração, que possamos fazer como o nosso Redentor, que disse que a sua comida
consistir em fazer a vontade do Pai. Que nosso viver consista em fazer a tua vontade, Senhor. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor.